Olá meninas, nesse vídeo, dando continuidade ao jogo de banheiro coruja, vamos então aprender a fazer a cabeça da nossa coruja. Essa cabeça aqui você vai usar tanto para a capa do vaso, quanto para o tapete coruja. Então vamos aprender a fazer os círculos aqui da cabeça, mais as orelhas. Vamos também fazer os olhinhos e vamos aprender a fazer o bordado e o bico da nossa coruja, ok? Então, vamos começar. Vamos começar com o barbante natural, sempre o número 8 e a agulha número 4. Então, faço um círculo mágico, puxo o fio aqui para dentro e faço 3 correntes para dar altura de um ponto alto. Agora faço mais 11 pontos altos. Aqui eu tenho os 12 pontos então prontos. O primeiro que foram feitos com as 3 correntes, mais os outros 11. Então, vou puxar o meu fio aqui para fechar o círculo mágico. E fecho o círculo aqui de pontos com ponto baixíssimo na terceira corrente que iniciamos a carreira. Então, ficará dessa forma. Subo novamente 3 correntes. Agora, eu vou fazer um ponto de aumento em cada ponto de base. Então, vou fazer sempre 2 pontos altos em cada ponto de base. E aqui o das 3 correntes iniciais, vou deixar para fazer por último. Então, faço no próximo ponto de base 2 pontos altos. No próximo ponto de base, novamente 2 pontos altos. No próximo ponto de base, 2 pontos altos. E vou fazendo o mesmo por toda a carreira. Aqui já finalizando a carreira. Chego aqui no espaço, então, que iniciei das 3 correntes e faço um ponto aqui no mesmo espaço. E fecho com ponto baixíssimo. Na terceira corrente que iniciamos. Ok? Novamente, subo 3 correntes. E agora faço. Essas 3 correntes eu sempre vou contar como um espaço de aumento, porque sempre eu vou fazer um ponto aqui. Quando eu fechar a carreira, vou estar sempre fazendo um ponto aqui no mesmo espaço, só que antes da corrente. Então, aqui eu já conto como se fosse um aumento. No próximo ponto de base, faço apenas um ponto alto. No próximo ponto de base, então, um aumento, ou seja, 2 pontos altos juntos. No próximo ponto de base, um ponto alto. E no próximo, um aumento, 2 pontos altos juntos. Então, vou fazer o mesmo por toda a carreira, sempre intercalando entre um ponto e no próximo, 2 pontos juntos. Vamos concluindo, então, a carreira. E aqui, junto novamente das 3 correntes iniciais, faço no mesmo espaço um ponto alto. E fecho a carreira com ponto baixíssimo na terceira corrente. Então, até agora, estará dessa forma aqui, ok? Então, vamos subir novamente as 3 correntes,
Vou contá-las novamente com já um aumento aqui. Vocês devem estar se perguntando por que que eu deixo para fazer o ponto alto aqui do aumento no início aqui das três carreiras, das três correntes, perdão, sempre aqui por último. Porque se eu fizer aqui na frente delas, quando eu fechar a carreira, vai ficar um espaço aberto, então vai ficar sempre um defeito aqui. E fazendo dessa forma, o ponto sempre por último, quando estivermos já finalizando a carreira, ela vai ficar sempre certinha, como os outros pontos. Tá bem? Então, vamos continuar. Já conto, então, as três correntes como aumento. Então, vou fazer um ponto alto no próximo ponto de base. E no próximo, faço mais um ponto alto. E no próximo ponto de base seguinte, vou fazer, então, um aumento. Ou seja, 2 pontos altos juntos. Novamente, no próximo ponto de base, faço um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. E no próximo, um aumento, ou seja, 2 pontos altos juntos. Então, nessa carreira aqui, a cada 2 pontos altos que eu fizer, um em cada ponto de base, no próximo haverá um aumento. Então, essa é a sequência dessa carreira, vou fazer o mesmo por toda a carreira e já mostro para você já a finalização. Já finalizando aqui a minha carreira, então, aqui, novamente, junto das três correntes, faço um ponto alto no mesmo espaço e finalizo a carreira com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente que iniciamos. Então, aqui, você já pode cortar o fio e arrematar. Faça 2 círculos desse e vamos, então, costurá-los para darmos continuidade à cabeça da coruja, ok? Com os 2 círculos, então, já prontos, agora vou costurar. Eu arrematei já as linhas dos dois, mas deixei aqui um pedaço do fio aqui em um dos círculos, para que eu possa costurá-lo então. Então, eu vou unir aqui a parte direita, dos dois lados aqui. Vão ficar assim, virados para dentro. E vou pegar aqui na alcinha de cima, dos lados, de cada um dos lados. Apenas isso aqui, com pontos alinhavos, por 8 pontos. Então, fiz em 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aqui eu volto, passo a minha agulha aqui por dentro e dou um nó. Te mostrar a frente como vai ficar. Então, você vai perceber que aqui ficamos com uma pequena inclinação aqui nos pontos, ok? Vou mostrar pra você como eu vou arrematar aqui. Eu vou pegar o meu fio
dividir em duas partes. Pega um pedacinho aqui dos fios aqui da base, mais ou menos a metade também dos fios na base, e passa uma parte do meu fio aqui pra dentro. Aqui agora eu vou dar 3 nós bem firmes. Corto o excesso e já está arrematado. Dessa forma aqui, então, que nós temos os nossos círculos. A partir daqui, agora vamos trabalhar com fio colorido. Bem, eu vou trabalhar com fio colorido, vermelho, porque esse será o tom da minha coruja. Agora, você escolha a cor que você preferir e vamos dar continuidade, então, aqui à nossa cabeça. Eu vou prender o fio na agulha e vou contar aqui antes da costura, vou contar 5 pontos aqui na base, voltando aqui para trás. 1, 2, 3, 4, 5. Nesse quinto ponto aqui, então, eu vou prender o meu fio, fazendo um ponto baixo. Faço mais 2 correntes para dar altura de um ponto alto e trabalho um ponto alto no próximo ponto de base, no próximo um ponto alto e no próximo vou fazer um ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, salto um ponto de base, deixo ele vazio aqui o último ponto, passo para o próximo círculo, deixando também o primeiro ponto de base aqui vazio, depois a costura, e aqui já no próximo ponto, então, vou fazer uma laçada, e no segundo ponto de base, então, do segundo círculo, faço um ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, dou uma outra laçada na agulha e fecho todos os pontos juntos. Então, aqui eu tenho 2 pontos altos fechados juntos, vou fazer mais 2 pontos altos, um em cada ponto de base. E agora eu faço um aumento, ou seja, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, aqui esse início estará assim. Aqui no princípio, no outro círculo, eu tenho 3 pontos, passando de um círculo para o outro. Tenho, então, 2 pontos altos aqui fechados juntos, um em cada círculo. Fiz mais 2 pontos altos, aqui já no segundo círculo, um em cada ponto de base. E agora, aqui eu já tenho um novo aumento. Depois do aumento, então, vou fazer um ponto alto em cada ponto de base. E quando eu chegar aqui na parte de baixo, no quinto ponto de base, aqui vou fazer um aumento novamente. Então, vou começar aqui fazendo sempre um ponto alto em cada ponto de base. Vou adiantar e quando chegar lá na parte de baixo, volto mostrando para você. Chegando no quinto ponto de base, aqui antes da costura, vou fazer um novo aumento, ou seja, 2 pontos altos juntos.
faço mais 2 pontos altos, um em cada ponto de base, e aqui no terceiro ponto, faço um ponto alto, fecho apenas a primeira laçada, deixo a outra aqui na agulha, aqui vou deixar novamente um ponto de base vazio, e a partir do segundo ponto de base, aqui já do próximo círculo, faço novamente um ponto alto, fecho apenas uma laçada, e agora fecho todas as laçadas juntas. Então, ficará assim novamente dessa forma. Ok? Então, aqui trabalho novamente nesse lado, mais 2 pontos altos, um em cada ponto de base, e no próximo ponto, faço mais um aumento. A partir daqui, eu volto a trabalhar um ponto alto em cada ponto de base. Então, volto já mostrando para você já a finalização dessa carreira. Já finalizando a carreira, aqui no primeiro ponto, que iniciamos aqui com ponto baixo, e as duas correntes, eu vou fazer mais um ponto alto, então aqui no mesmo espaço. E vou fechar com ponto baixíssimo na segunda corrente aqui do início da carreira. Então, até agora, a cabeça da nossa coruja estará dessa forma. Dando continuidade, aqui onde eu tenho os 2 pontos altos fechados juntos, nesse ponto aqui, vou fazer 3 pontos altos. Então, daqui mesmo onde eu estou, dou uma laçada na agulha, faço um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos. Salto 2 pontos aqui na base, já do outro lado, e faço um ponto baixíssimo, dessa forma, ok? Agora, sigo pra frente, fazendo 2 pontos baixíssimos. Então, no próximo ponto de base, faço um ponto baixíssimo, e no próximo, mais um ponto baixíssimo. Viro a cabeça para trás, e agora dou uma laçada na agulha e vou trabalhar 2 pontos altos em cada um dos 3 pontos de base que eu acabei de fazer aqui no meio da cabeça. Então, no primeiro ponto de base, eu faço 2 pontos altos. No segundo ponto de base, faço mais 2 pontos altos. E no terceiro ponto de base, faço mais 2 pontos altos. Salto 2 pontos aqui na base e prendo novamente com ponto baixíssimo. Ficará dessa forma. Novamente vou caminhar para frente com ponto baixíssimos, aqui no primeiro ponto e no segundo. Viro a cabeça para frente, novamente, e agora aqui no meio eu tenho 6 pontos altos, então vou trabalhar mais 2 pontos altos novamente em cada ponto aqui da base. Então, faço 2 pontos aqui no primeiro ponto de base, no segundo ponto de base. Faço mais 2 pontos, sempre pontos altos. No terceiro ponto de base, faço mais 2 pontos altos. No quarto ponto de base,
faço mais 2 pontos altos no 5º ponto de base. Faço mais 2 pontos altos e no 6º ponto de base faço mais 2 pontos altos. Vou saltar novamente 2 pontos aqui na base e no 3º fecho com ponto baixíssimo. Então, a nossa cabeça estará assim, dessa forma. Agora, eu vou cortar o fio e arrematar. E vamos, depois disso, começar a trabalhar as orelhas da nossa coruja. Já com as minhas linhas aqui, então, arrematadas, vamos começar, então, a trabalhar a orelha. Ainda trabalhando com o fio vermelho, eu vou prender o meu fio na agulha e a partir aqui do topete, aqui no meio da cabeça, vou saltar 3 pontos de base. Então, conto 1, 2, 3 e aqui no 4º faço um ponto baixo e mais 2 correntes para a altura de um ponto alto. Agora, vou trabalhar mais 6 pontos altos. Ficando assim dessa forma, um bloquinho com 7 pontos. Então, faço 2 correntes, viro o trabalho. Agora, vou fazer mais 4 pontos altos. Agora, aqui nos 2 últimos pontos que eu tenho, vou fazer, então, eles dois fechados juntos. Então, faço a primeira laçada do primeiro ponto, deixo na agulha as outras duas, aqui novamente um ponto alto, faço a primeira laçada e fecho todas juntas, ficando dessa forma. Então, volto a fazer 2 correntes, viro novamente pra frente e faço em cada ponto de base agora um ponto alto. Então, fiz o primeiro, o segundo, e agora aqui, novamente, nos outros 2 últimos pontos, vou fazer eles juntos. Então, faço a primeira laçada do primeiro ponto, aqui faço e deixo na agulha, faço a laçada do segundo ponto e fecho todos juntos. Vai ficando dessa forma aqui. Novamente, vamos fazer então mais 2 correntes, viro o trabalho novamente e faço. Agora, aqui só me sobraram 2 pontos na base, então, vou fazer já fechando os 2 juntos. Então, eu vou fazer a primeira laçada do primeiro ponto, venho aqui no próximo ponto de base. Novamente, faço a primeira laçada do outro ponto e fecho todos juntos. Esse fio aqui, eu já posso cortar. E agora, depois, vamos já arrematá-lo. Quando eu virar aqui pra frente, se eu esconder o fio aqui, sua orelha está... Bem, aqui eu já tenho, então, a minha primeira orelha já com os fios arrematados.
Novamente vou prender o fio na agulha e vou começar a trabalhar a segunda orelha. Vou contar 10 pontos na base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nesse 10º ponto aqui é que eu vou prender o meu fio. Faço, então, um ponto baixo, 2 correntes para dar a altura de um ponto alto e mais 6 pontos altos. Bom, então aqui eu tenho o meu primeiro bloco com 7 pontos e você vai perceber então que sobraram apenas os 3 pontos aqui de distância entre o topete, como ficou aqui já no outro lado. Então, novamente vou fazer 2 correntes, viro o trabalho e faço mais 4 pontos altos, um em cada ponto de base. E vamos trabalhar da mesma forma que trabalhamos para formar a outra orelha. Então, nos últimos 2 pontos, eu vou fechá-los juntos. Então, faço a primeira laçada do primeiro ponto, deixo aqui na agulha a segunda laçada, venho aqui, faço o segundo ponto, já finalizando todas as laçadas juntas. Novamente 2 correntes, viro o trabalho, faço agora 2 pontos altos, um em cada ponto de base, e nos próximos serão 2 pontos já fechados juntos. No primeiro espaço, então, na base, faço o primeiro ponto, deixando a segunda laçada na agulha, e venho aqui no último ponto aqui de base, e faço o ponto alto, já fechando os 2 pontos juntos. Novamente, 2 correntes para virar, viro o trabalho, e agora aqui eu só me sobram 2 pontos, então vou fazer novamente apenas a primeira laçada do primeiro ponto, vou para o próximo ponto de base, formando o ponto alto e já fechando então todas as laçadas já juntas. Aqui então eu venho, corto o fio e vou arrematar. A nossa cabeça estará dessa forma. Agora vamos girá-la para que possamos fazer então o bico da coruja. Vou fazer então com o fio preto. Eu vou prender o fio na agulha, vou contar 6 pontos aqui da base, aqui antes aqui da emenda, então conto 3, 6 e prendo o fio aqui com um ponto baixo. Faço 2 correntes para dar a altura de um ponto alto e mais 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Agora vamos fazer 3 pontos altos fechados juntos. Então, será esse último ponto aqui desse lado, mais esse aqui do meio e o próximo aqui já do outro lado. Então, faço o primeiro ponto, fecho apenas uma laçada, deixo a outra na agulha, novamente. O próximo ponto, fecho uma laçada, deixo a outra na agulha, e no próximo, fecho uma laçada
E agora fecho todas as laçadas que estão na agulha juntas. Vamos então continuar fazendo mais 4 pontos altos, um em cada ponto de base. Ficando então dessa forma. Continuando então, vamos fazer 3 correntes, viro o nosso trabalho e faço 2 pontos altos, um em cada ponto de base. E agora, novamente, 3 pontos altos fechados juntos. Então, faço o primeiro, faço o segundo e o terceiro, fecho todas as laçadas juntas, faço novamente 2 pontos altos, um em cada ponto de base. E aqui no último, nas 3 correntes que tínhamos aqui na base, faço mais um ponto alto. Então, estará completa a nossa segunda carreira. 3 pontos altos fechados juntos e mais 3 pontos altos. Então, novamente, faço 3 correntes, viro o trabalho, faço mais um ponto alto no próximo ponto de base, e aqui nos próximos 3 pontos de base, vamos fazer novamente 3 pontos altos fechados juntos. Então, primeiro, segundo, e aqui o terceiro, e fecho todas as laçadas juntas. Agora, eu vou fazer um ponto alto no próximo ponto de base, e novamente aqui nas 3 correntes aqui na base, faço mais um ponto alto. Novamente, 3 correntes, viro o trabalho e faço 3 pontos altos fechados juntos. Primeiro aqui, segundo, terceiro, fecho tudo juntos e no último ponto aqui na base, faço um ponto alto, ficando então dessa forma aqui. A partir daqui, você já pode cortar então seu fio. Vou fechar o ponto aqui e arrematar as sobras de linha. Então, virando, a cabeça estará dessa forma até agora. Agora, vamos começar a trabalhar os olhos. Para fazer os olhos, ainda trabalhando com fio preto, eu vou fazer um círculo mágico. Passar o meu fio aqui para dentro. Faço 3 correntes para subir da altura de um ponto alto e vou fazer mais 13 pontos altos. Terminando então aqui os 13 pontos altos que eu fiz, contando com as primeiras 3 correntes, então temos 14 pontos altos. Então, vou fechar aqui com ponto baixíssimo, vou puxar aqui o meu fio e fechar o círculo mágico. Agora, antes de cortar, eu vou deixar uma sobra de mais ou menos uns 70 centímetros de fio e vou cortar
que com esse restante de fio, aqui eu vou fazer o bordado, então, dos olhos. Então, fechei aqui. Vou voltar aqui atrás e vou amarrar esse restante de sobra que eu tenho aqui no meio. Vou cortar esse excesso pequeno aqui. E aqui, então, eu tenho um olhinho já pronto, com o fio que vamos bordá-lo. Aqui eu tenho um já com agulha. Eu vou posicionar aqui no rosto. Separo aqui as duas últimas carreiras. Então, a partir daqui, eu vou colocar o olhinho. Aqui no meio também, na direção, sobrando duas carreiras finais. Então, aqui eu vou, como eu amarrei, o meu fio vai estar um pouco aqui ao meio. Então, eu passo a agulha pra cá. Então, ele já vai estar aqui na posição. Vou colocar de volta aqui. E quando eu voltar, fica pra cá a linha. E quando eu vier bordando, eu vou bordar os cílios daqui pra cá, então de dentro pra fora. Então, o que eu vou fazer é já colocar a sobra do fio aqui nessa direção, que eu vou agora circular o olho aqui no lugar, que ele vai ficar já fazendo com pontos alinhavos aqui, e quando eu terminar aqui, ele já estará na posição certa de começar os cílios. Então, eu pego um ponto aqui na base e apenas a correntinha de baixo aqui do olho e faço um ponto alinhavo. Trabalhando sempre pegando a correntinha de baixo aqui no olho. Bom, vou fazer o mesmo aqui por todo o olho. Quando terminar aqui, já te mostro como vai ficar. Aqui eu tenho o olho, então, já posicionado no lugar. Vou passar o fio, então, aqui pro ponto de base que vamos começar a fazer o bordado. Que será, então, essa terceira carreira aqui, contornando aqui. Ok? Então, passo por um ponto de base e volto aqui fazendo um ponto alinhavo. Passo para esse ponto aqui e já saio a ponta no ponto aqui da frente. Volto aqui atrás, no pezinho aqui do fio que já está aqui na frente. E assim vou fazendo o mesmo por 14 pontos. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13 e 14. Aqui eu vou passar o meu fio aqui pra cima. Pra fazer um cílio, volto nesse daqui de trás. E volto novamente aqui em cima. Então, aqui eu tenho o primeiro bordado do olho. Vou fazer o mesmo aqui no próximo olho, volto mostrando pra você como vai ficar o rostinho. Bem, aqui então já tenho o segundo olho já bordado. Como você fez nesse primeiro aqui, sempre vai posicionar o olho aqui na posição, contando sempre essas duas carreiras aqui de baixo, posiciona ele aqui. E aqui na lateral também conta as duas carreiras. E depois volta atrás, bordando aqui de dentro pra fora. Ok? Agora, no próximo vídeo, vamos fazer, então, o que nós vamos fazer... Perdão, vamos recomeçar. Então, agora, no próximo vídeo, o que vamos fazer é costurar a cabeça ao corpo da coruja. Então, te encontro lá. Beijinhos e até mais.